Patchouli! Ah! Cirno, a sua mãe nunca te ensinou a não chegar de surpresa desse jeito? Me desculpa pelo susto, senhora Patchouli. Não foi minha intenção. É que a professora Kane propôs um trabalho de história hoje pra turma. E eu pensei que poderia usar da sua ajuda, já que você sabe tanta coisa. Ah, então é isso? Nesse caso, ficarei grata em ajudar. Sério? Obrigada, senhora Patchouli. Você é demais. Disponha. Ok, vamos começar. No que posso te ajudar? Preciso que me explique sobre a Lei Eusébio de Queiroz e sobre o romantismo. Ótimo, sei exatamente aonde posso começar. Eusébio de Queiroz foi uma pessoa real. Ele que criou a lei lá em 1850. E o que essa lei faz, senhora Patchouli? Essa lei proibiu o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Tráfico? Tipo, levar pessoas à força? Exatamente. Pessoas eram tiradas da África e levadas para trabalhar como escravas. Essa lei tornou isso ilegal. Então acabou a escravidão? Ainda não. A escravidão continuou por um tempo, mas sem a chegada de novas pessoas escravizadas. O sistema começou a enfraquecer. Ah, sim! E depois? A escravidão acabou de vez? Sim, anos depois com a Lei Áurea, em 1888. Mas essa lei foi criada somente por pressão de países europeus como a Inglaterra, que já haviam abolido a escravidão muito antes do Brasil. Então essa lei foi tipo o começo do fim? Exatamente. Acho que eu faria melhor. Eu congelaria todo mundo que fosse a favor da escravidão. Prefiro leis a congelamentos em massa. Você é sem graça. E você é extremamente imprudente. Patchouli! Eu acho que eu já entendi um pouco. Mas eu ainda preciso saber sobre o romantismo. Você aprende rápido quando quer, não é mesmo? Muito bem. Agora, romantismo. Romantismo? Tipo, casais, corações, amorzinho? Bem maior do que isso. Foi um movimento artístico que surgiu na Europa no final do século XVIII e se espalhou no século XIX. Movimento? Ele sai andando por aí? Movimento de ideias. Ele valorizava emoções, imaginação, liberdade e natureza. Emoções? Então já sou uma especialista. Em excesso, talvez. O romantismo surgiu como reação ao pensamento muito racional da época anterior. As pessoas queriam se sentir mais e pensar menos friamente. Gostei. Começou no Brasil? No Brasil, o romantismo chegou logo após a independência. No século XIX, ele ajudou a construir uma identidade nacional. Identidade, tipo, quem eu sou? Exatamente. Escritores começaram a valorizar o Brasil, a natureza e até idealizar figuras como o indígena. Indígena? Tipo um herói? Sim, um bom exemplo é José de Alencar, que escreveu histórias onde indígenas eram retratados como heróis nobres e nacionais. Legal! E poesia? Tem poesia? Muitas. Um dos poetas mais famosos é Gonçalves Dias. Em grande resumo, os dois tópicos que expliquei hoje foram muito favoráveis para o Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz acabou definitivamente com a escravidão, e graças a essa lei e a Lei Áurea, pessoas negras hoje em dia conseguem ser vistas como iguais a todas as etnias que existem no nosso país. Podem trabalhar, receber salário, sem que seja trabalho escravo. E o romantismo também ajudou muito o Brasil, pois ajudou a se descobrir como nação e impulsionar a cultura brasileira, que na época ainda estava se formando. Na voz de Patchouli, Pedro. Realizar esse projeto foi bastante legal. Isso tudo foi, na verdade, um trabalho escolar da matéria de História que meu professor acabou por entregar para a turma. E eu pensei que, ao invés de fazer o comum, o que todo mundo ia fazer, eu pensei em fazer algo mais trabalhado, que eventualmente gastou um pouquinho do meu tempo, mas eu acho que no final saiu algo bastante legal e eu espero que pelo menos um pouquinho surpreendente para toda a classe. Participar ao lado da dubladora da Cirno foi uma experiência ótima também. Eu não conheço muito sobre o trabalho dela, mas eu achei a dublagem dela maravilhosa. Caso forem
de vocês terem algum tempo, por favor, vão dar uma ajudinha pra ela. O resto do vídeo, a animação, a edição e todas essas coisas foram feitas por mim também. Eu já fiz trabalhos de dublagem algum tempinho atrás, então eu tenho um pouquinho de experiência com isso. Eu ainda tô aprendendo um pouco, mas é algo bastante divertido de se fazer. Eu espero que todos vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. E foi isso. Até mais! Foi bastante bacana participar desse projeto, pois o personagem que eu fiz é o tipo de personagem que eu me sinto mais à vontade de fazer, sabe? Por ela ter uma voz mais aguda e ser mais energética, eu me senti bem mais à vontade e confortável de fazer ela.